Olá para todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande para mim poder novamente estar aqui nessa publicação de mais um vídeo e lembrar que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. A nossa igreja fica no bairro de Guadalupe, na rua Ribeiro Cirne, 244, térreo, e é uma alegria muito grande poder, cada oportunidade de ministrar a palavra de Deus, saber que aqui, através também do canal, no meu canal no YouTube, está sendo levada a palavra do Senhor para muitos lares, famílias, corações sendo tocados pela palavra de Deus e podendo haver a oportunidade de haver também um grande esclarecimento de algumas dúvidas que as pessoas possam ter e a oportunidade de, através do canal, ouvindo a mensagem, serem aí abençoadas e terem o esclarecimento da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e eu quero lembrar você que assiste o vídeo, não deixar de curtir, não deixar de compartilhar e não deixar também de se inscrever no canal para ser notificado cada vez que houver uma nova publicação, você sendo assim notificado, poder estar aí ouvindo, assistindo mais um vídeo e podendo receber aí as instruções da palavra do Senhor. Bom, amados, por falar em instrução da palavra, eu quero aproveitar esse momento e dizer que eu tenho mencionado em outros vídeos que eu tenho gravado também, que eu tenho procurado me ocupar em fazer aquilo que o Senhor Jesus deixou como ordem na sua palavra. Ele mandou proclamar o Evangelho. Nós, inclusive, vamos meditar na passagem bíblica onde está essa ênfase dada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que esse canal, através desse canal, esse canal está sendo uma instrumentalidade, a qual eu estou usando, com a finalidade, única finalidade de divulgar a palavra de Deus. O meu canal não tem o objetivo de estar debatendo questões doutrinárias, fazendo debates acerca do que as pessoas pensam ou acham ou deixam de pensar. Eu tenho procurado me ocupar única e exclusivamente em pregar o Evangelho. Foi essa a ordem que Jesus deixou. E há um mundo, a Bíblia diz que o campo é o mundo. Então, ele nos deu um campo de ação como igreja para nós trabalharmos, divulgarmos o Evangelho de Cristo. E o campo está aí, as vidas estão aí. As almas estão aí para ouvirem a palavra. E muita gente está usando as redes sociais. Eu tenho tido até uma publicação que eu fiz que muita gente está perdendo tempo com publicações que não estão edificando, que não têm fundamento. Inclusive a Bíblia diz que é para se evitar contendas e debates que só promovem discussões e dissensões e perversão dos ouvintes. Então, eu tenho em meu coração, inclusive eu ensino isso na igreja, que a gente deve evitar debates e contendas de palavras que só pervertem os ouvintes. Então, a minha finalidade com esse canal é difundir a palavra do Senhor, é pregar o Evangelho de Cristo. Para que pregar o Evangelho de Cristo, pastor? Para que as pessoas possam conhecer a verdade,
João 8,32 fala isso, que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a tônica da importância de nós colocarmos a prioridade na pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Então eu fiz essa rápida introdução, pois mais uma oportunidade Deus me dá de me dirigir a vocês que me assistem. E eu quero que vocês saibam que o meu objetivo como pastor, tá? O qual eu tenho não somente uma formação teológica, eu coloco a formação teológica como o aprimoramento daquilo que o Senhor me proporcionou, ou seja, o seu chamado. Eu tenho um chamado pastoral, tá? Já quase 30 anos exercendo esse chamado, essa vocação, e logicamente a formação teológica foi o aprimoramento para poder exercer com qualidade, né, com conhecimento, o chamado que Deus me deu, me proporcionou. Bom, pormenores também, maiores detalhes sobre a minha chamada ao ministério, você pode ver nas nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, né, o Ministério Apostólico Vivendo em Graça tem o Facebook. Lá tem também o histórico dos pastores, e nós temos as nossas publicações que eu faço também no Instagram, né? Pastor Sérgio H. Costa. E você pode também, através aqui do canal do YouTube, lá no campo onde tem comentários, se você quiser fazer alguma pergunta também, algo que você precisa ser esclarecido, tirar dúvida, né? Não debates. Debates, porque eu acho isso, acho aquilo, eu vou obedecer o que está na palavra. A Bíblia diz para se evitar contendas e debates que só pervertem os ouvintes. Então, tirar dúvida é uma coisa, esclarecer é uma coisa. Agora, debater é uma coisa que não é bíblica. Então, eu evito, tá bom? Então, mas você pode, lá nos comentários, colocar: pastor, eu queria ser esclarecido dentro de tal assunto. E dentro da medida do possível, a gente podendo, e é lógico que eu vou responder a essas dúvidas, gravando vídeo, tá bom? Eu posso colocar lá a resposta ao comentário, mas eu posso também colocar o vídeo gravado falando sobre o assunto que a pessoa tem a dúvida. Amém? Então, vamos lá, a meditação na palavra de Deus. Eu falei que eu ia falar sobre essa ênfase que Jesus deu sobre a divulgação do Evangelho. Nós vamos ler, estarei, no caso, fazendo essa leitura aqui em Mateus 28, 18 a 20. Livro de Mateus, capítulo 28. É o último capítulo do livro de Mateus, é o 28, tá? E os 3 últimos versículos, é o 18, 19 e 20, é o que nós vamos ler. Amém? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está aqui a ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, tá? Eu vejo aqui a ênfase que o Senhor Jesus deu
a importância que a sua mensagem fosse proclamada para as pessoas. No livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, ele fala assim também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Pastor, por que o senhor dá tanta importância a esse tema? Justamente porque implica salvação. A maior obra e a mais bela obra que nós temos para fazer nesta terra, neste mundo, é a obra de Deus. Eu sei que existem várias organizações, ONGs, existem vários departamentos aí que lidam com causas sociais e são importantes. A ajuda humanitária é muito importante. Há ONGs que trabalham em favor de beneficiar pessoas carentes, pessoas que precisam de auxílio, de ajuda. Nós vemos isso como obra social e de extrema importância. Só tem um detalhe: todas essas obras, elas abrangem somente o campo humano, físico, de uma assistência para necessidades humanas. Mas elas não intervêm na maior necessidade que o ser humano tem, que é justamente a sua condição espiritual. A nossa área espiritual, quando eu chamo área, é porque ela faz parte da nossa vida. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Nós temos a nossa área espiritual, que é uma área que precisa da intervenção de Deus. Eu tenho falado em outros vídeos aqui que a natureza humana é uma natureza caída por causa da desobediência do primeiro casal. A desobediência do primeiro casal ocasionou a entrada do pecado no mundo. E o pecado, ele trouxe consequências devastadoras para a humanidade. O pecado separou o homem do seu Criador. E não havia condições de ter comunhão, o ser humano ter comunhão com Deus, sendo escravo do pecado. Então, amados, precisou que Deus intervisse. Deus teve que intervir na história para poder resgatar a humanidade da condenação, da perdição, da morte eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, Jesus teve que vir a esse mundo. Jesus teve que assumir a forma humana. Jesus, ele é chamado o Filho de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. As três essências de Deus formam um único Deus, único e verdadeiro, que governa todo esse universo. Então, a pessoa do Filho, que é a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mais à frente diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus teve que vir a esse mundo, tomou a forma humana, a figura humana, assumiu a humanidade, para que pudesse, como um cordeiro sacrificial, se sacrificar em nosso lugar, se sacrificar por nós. Nós podemos dizer assim que ele
pagou o preço com a própria vida, ele pagou o preço da nossa dívida. A dívida era nossa, o salário do pecado, a condição pecaminosa está no ser humano. Então, a condição do pecado e da condenação está sobre o ser humano. Mas o Senhor Jesus foi enviado em forma humana para levar sobre ele os nossos pecados. Ele pagou com a própria vida, sendo crucificado, sendo morto e sendo sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Por que ele ressuscitou dentre os mortos? Porque ele pagou o preço da nossa condenação, que estávamos sujeitos à morte e à perdição eterna. Então ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou para nos garantir salvação, vida eterna. Jesus inaugurou ali a imortalidade. Ele, com a sua ressurreição, ele se tornou as primícias dos que dormem, ou seja, ele passou a ser o primeiro que ressuscitou para viver eternamente e está na condição de estar à destra do Pai, junto ao Pai, intercedendo em nosso favor por cada um de nós que crê na sua palavra. Então, queridos, quando nós lemos aqui no livro de Mateus 28, 18 a 20, nós vemos que há uma prioridade que o Senhor Jesus colocou concernente à sua obra. Ele não somente realizou a obra da nossa salvação, pagando o preço dos nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados, carregou com as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele foi para junto do Pai, ele está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós, e de lá ele enviou o Espírito Santo para habitar no crente, para habitar em nós, para que nós tivéssemos a condição de proclamar a sua palavra neste mundo, para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade, porque Jesus, ele disse aqui nessa passagem, que nós devemos ensinar todas as coisas que ele deixou ordenado. Então, nós temos que ir proclamar o Evangelho, fazer discípulos. A Bíblia diz aqui de todas as nações, porque a obra da Igreja de Cristo ela é mundial, Ela não é só uma obra local, ela é extensiva às nações, aos povos, línguas, raças, enfim. A mensagem do Evangelho é para toda a criatura. E ele disse em Marcos 16, 15, 16, pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo, ele diz aqui, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, antes de falar sobre batismo, eu quero falar aqui acerca de quem tem toda autoridade. Porque muita gente nos dias de hoje estão servindo a ídolos, a idolatrias, estão colocando mediadores entre Deus e o homem, sem ser Jesus Cristo. Estão aplicando a sua fé em deuses falsos, em ídolos, e colocando a sua fé em coisas, e até mesmo, amados, a ideia de canonizar pessoas, pessoas que eram muito boas, faziam caridade, e quando essas pessoas morrem, elas são canonizadas, e as pessoas são levadas a idolatrar essas pessoas, e a achar que essas pessoas vão operar milagres na sua vida. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que nós devemos fugir da idolatria, porque nós devemos adorar somente a Deus, em espírito e em verdade, e por meio de Jesus Cristo. A adoração verdadeira tem que ser por meio de Jesus Cristo. Então ele mesmo falou aqui, no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Então, quem tem toda a autoridade no céu e na terra se chama Jesus Cristo. Somente Ele. Foi dada a Ele. O Pai concedeu ao Filho toda a autoridade no céu e na terra. Então, aqui na terra, o nome de Jesus Cristo, quando ele é invocado, o nome de Jesus Cristo, né, o poder de Deus age. Vidas são restauradas, lares são restaurados, famílias são restauradas, pessoas são curadas, há tantos relatos de tantas maravilhas que Deus tem operado na vida das pessoas, por meio de quê? Por meio do nome de Jesus Cristo. Ele falou, toda a autoridade foi dada a mim, pertence a Ele. Então, quando oramos com fé no nome do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus age. E nós temos orado por vidas, por almas, por pessoas se rendendo aos pés do Senhor, se convertendo ao Evangelho. Por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho, porque eu creio que Deus está tocando corações, que Deus está falando ao seu coração, que Deus está abrindo o seu entendimento para compreender a verdade, está destapando os seus ouvidos espirituais para você compreender a verdade, né? E conhecendo a verdade, ser liberto de toda a escravidão, de toda a idolatria, de toda a falta de conhecimento de Deus. Deus pode te libertar de tudo isso, né? Conhecendo a verdade. Então, toda a autoridade pertence a Jesus, no céu e na terra. Aí ele disse assim, ide, portanto, pronto, já que toda a autoridade pertence a Jesus, ele falou, agora vão fazer discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos, né? É ensinar a palavra de Deus, dar instruções, orientar. Tudo isso é fazer discípulos, é discipular. É alcançar almas para Cristo e orientar e ensinar acerca da verdade, pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que Jesus não fala batizando nos nomes, né? Ele diz, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está ali falando que as pessoas são batizadas com a ordenança que Cristo deu, né, para conhecer e servir ao único e verdadeiro Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus soberano, criador de todas as coisas, e que operou, né, se manifestando de maneira grandiosa e gloriosa na pessoa do Pai na criação, na pessoa do Filho na redenção, na pessoa do Espírito Santo na santificação e dando condições da igreja proclamar a palavra aqui na terra. Então a ação de Deus, ela sempre está manifestada na palavra, e Deus, a Bíblia diz que esses três, eles concordam numa só coisa. O propósito de Deus é salvar. E o propósito de Deus está revelado lá em João 3,16, quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E está aí. E quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele falou, é necessário que eu vá para que o Consolador seja enviado, o Consolador que era o Espírito Santo. Então, nós vemos que Deus trabalhou e trabalha, né, em prol de redimir o ser humano dessa condição de escravidão do pecado. E uma obra completa, perfeita, única e permanente foi já feita para a salvação do ser humano, que foi a obra de Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Não tem mais obra para ser feita, a não ser a pregação do Evangelho.
Mas obra de sacrifício não tem mais para ser feita. Hoje não adianta ninguém fazer sacrifício para Deus, porque Deus não aceita. O sacrifício perfeito, o sacrifício único, perfeito e pleno, total, sem nenhuma falha, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos redimir da condenação eterna. E isso as pessoas têm que saber. E é isso que eu estou pregando para você. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Abra o coração e creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu único e suficiente Salvador. Tome posse da sua salvação e da sua vida eterna em nome de Jesus. Então ele diz aqui, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então as pessoas ouvem o Evangelho, abrem o coração, creem na palavra, creem no Senhor Jesus Cristo e depois são ensinadas a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou, ou ensinou, orientou. Então, a igreja está aqui na terra para fazer isso, para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas, para tirar dúvidas, para esclarecer. Então, essa é a prioridade da obra da igreja, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aí ele diz aqui, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus falou, vão, façam a obra, façam discípulos, batiza, né? Ensina todas as coisas, e eis que eu estou com vocês todos os dias. Então, queridos, existe uma ordem de Jesus dada aqui, e existe um consolo e conforto que Ele nos dá, de que Ele está conosco. Nós temos uma obra para fazer. A igreja, ao longo da história, passou por tantas perseguições, mas a obra de Deus nunca deixou de ser feita. E nos dias atuais, tem tanta gente aí falando mal das igrejas, falando mal dos evangélicos, falando mal dos pastores. Lógico que tem muita gente também dando mau testemunho por aí, né? Mas o próprio Senhor Jesus, aí eu quero dizer para você que talvez é um crítico, né, da igreja, ou dos pastores, ou dos pregadores, que Jesus ele deixou bem claro que pelos frutos conhecereis a boa árvore. A árvore se conhece pelos frutos. Então, se tem gente escandalizando no meio evangélico, essa pessoa não é uma boa árvore, ela não está dando bom fruto. Ela está escandalizando a obra de Deus, ela está escandalizando a igreja, então ela está dando mau fruto, então ela não é uma árvore boa. Mas eu já mencionei numa das minhas publicações que existem sim as igrejas compromissadas com o reino de Deus. Existem sim os pastores e pregadores do Evangelho que são compromissados, comprometidos mesmo com a obra de Deus, fazem a obra sério, eles fazem a obra com seriedade, com dedicação, com amor ao Evangelho, com amor à igreja, com amor à obra de Deus, demonstrando o seu amor a Cristo. Então, queridos, não é porque tem gente dando mau exemplo aí que você vai agora se colocar todo radical e ficar dizendo que não vai para igreja nenhuma, que igreja não presta, que pastores dão mau testemunho, que tem gente fazendo isso, fazendo aquilo, que tem crente fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, amados, que tal você olhar para o que Jesus fez? Né? O que Jesus fez? Deu a vida por nós, pagou o preço dos nossos pecados,
morreu no nosso lugar, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu vida, vida em abundância e vida eterna, salvação. O Senhor Jesus nos garantiu. E olha aqui o que eu li aqui. Foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está aqui o que Jesus fez, o que Jesus mandou fazer, e ele falou: eu estou ainda com vocês, eu não vos deixo, eu não vos desampararei, eu não vos deixarei. É promessa do Senhor. Então a obra de Deus continua. A mensagem do Evangelho continua sendo anunciada, sendo proclamada. E através aqui do meu canal eu estou com esse intuito, com essa incumbência, falar do Evangelho para vocês que me assistem. Só Jesus Cristo é o caminho. Está lá em João 14, versículo 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, essa é a verdade que você precisa conhecer e ser liberto de tudo quanto é religiosidade, idolatria e escravidão religiosa, e parar de viver na prática do pecado, escravizado pelo pecado e condenado pelo pecado. Abra o coração e creia no Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só se pode ir para a presença de Deus, ter comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe você, abençoe seu coração, que você esteja aí sendo tocado pela mensagem da palavra do Senhor, que você esteja aí sendo iluminado seu entendimento, destapado seus ouvidos espirituais para você ser uma pessoa que conhece a verdade, e essa verdade pode transformar a sua vida. Você ser uma nova criatura na presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, guarde ela no seu coração e creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, meus amados, eu deixo essa mensagem para a sua meditação, reflexão, para o seu enlevo espiritual e para também o seu fortalecimento na fé, né? Você que já é um crente em Jesus, fortaleça na graça de Deus. Esse canal também tem sempre a incumbência também de estar trazendo uma mensagem de fortalecimento espiritual para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Assim, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor. Graça e paz.